Descoberta arqueológica na China revela a seção mais antiga da Grande Muralha. Olá, bem-vindos ao nosso canal Últimas Notícias. Eu sou Radassa Carvalho e hoje nós vamos falar sobre a escavação conduzida pelo Instituto Provincial de Relíquias Culturais e Arqueologia de Shandong, que ocorreu entre maio e dezembro de 2024 e cobriu uma área de 1.100 metros quadrados. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Então, deixe aqui o seu comentário também, sua sugestão para mais vídeos interessantes como este. Vamos lá então? Arqueólogos chineses descobriram ruínas que podem reescrever a história da Grande Muralha da China, adiantando sua construção em cerca de 300 anos. Segundo informações do jornal Global Times, os vestígios localizados no distrito de Changqing, na cidade de Jinan, pertencem à Grande Muralha do estado de Qin, a mais antiga e longa do país. A escavação conduzida pelo Instituto Provincial de Relíquias Culturais e Arqueologia de Shandong ocorreu entre maio e dezembro de 2024 e cobriu uma área de 1.000 metros quadrados na vila de Gangli. Foram identificados diferentes períodos de construção da muralha, cujas seções mais antigas datam da dinastia Shōn Ocidental, 1046 a.C. a 771 a.C. e do período das primaveras e outonos, 770 a.C. e 476 a.C. Para determinar a idade da estrutura, os pesquisadores aplicaram técnicas avançadas, incluindo datação por carbono 14 e luminescência opticamente estimulada, além da análise de artefatos, ossos de animais e restos vegetais. Segundo os arqueólogos, essa descoberta antecipa a origem da Grande Muralha da China para o período Zhou, um marco na pesquisa sobre a história militar do país. O especialista Liu Shenzheng, membro da Sociedade Chinesa de Relíquias Culturais, afirmou ao Global Times que o achado representa um avanço significativo para a arqueologia da muralha, pois estabelece a Grande Muralha do estado de Qin como a mais antiga já registrada na China, esclarecendo suas origens e desenvolvimento. O estudo identificou 3 fases distintas na construção da muralha. A primeira fase, iniciada possivelmente durante a dinastia Zhou Ocidental. Os trechos mais antigos são estruturas de terra compactada com cerca de 10 metros de largura. A segunda fase foi construída durante o período dos estados combatentes, entre 475 a.C. e 221 a.C. Expandiu assim as fortificações. E a terceira fase corresponde ao auge do estado de Qi e apresenta as técnicas mais avançadas.
Alguns trechos, eles chegam a 30 metros de largura, indicando uma estrutura reforçada para a defesa militar. Os turistas, em uma seção da Grande Muralha da China, em fevereiro de 2013, fazem caminhada de 2 dias ao longo de um trecho remoto da Grande Muralha da China, assim visitando e distraindo-se com esta linda paisagem. A descoberta de assentamento pode indicar um novo papel da muralha, pois, além da muralha, os arqueólogos encontraram evidências de um assentamento antigo na região. Foram descobertas 2 residências da dinastia Zhou sobre os primeiros trechos do muro, sugerindo que a área poderia ter sido uma vila fortificada antes da construção da muralha. As casas apresentavam um formato quadrado com cantos arredondados, característico das habitações semi-subterrâneas da época. Outro achado relevante foi a localização da cidade de Pinyin, mencionada em antigos registros históricos e situada a 1,5 km ao norte da muralha. A proximidade entre a muralha e o assentamento sugere que a fortificação não servia apenas para defesa, mas também desempenhava um papel estratégico no controle das rotas comerciais e militares. Mas como foi construída a Muralha da China? Ela é resultado da junção de diversas construções feitas ao longo dos séculos, e a parte que você realmente conhece é mais recente. Não foi de uma vez. A muralha que conhecemos hoje é uma junção de construções. Por 1.900 anos, os chineses ergueram vários muros diferentes para se proteger das invasões dos povos do norte. As primeiras barreiras surgiram antes da unificação do Império, em 221 a.C., ao transformar 7 reinos em um único país. O imperador Qin Shi Huangdi, 259 a 210 a.C., começou a unificar tudo numa única muralha. Nas dinastias seguintes, ela seria gradualmente ampliada. A Grande Muralha atingiu o auge no século XV, durante a dinastia Ming. Neste ponto, muito do que tinha sido construído na dinastia Qing já nem existia mais. Os trechos mais famosos, aquele que você provavelmente conhece e pensa quando ouve Muralha da China, são os da Era Ming. Em abril de 2009, o governo chinês divulgou que a muralha tem 8.850 quilômetros, valor calculado com a ajuda de GPS. Em 1987, a Muralha da China foi declarada Patrimônio da Humanidade pela ONU. E hoje é um dos destinos turísticos mais procurados do Oriente. Especula-se que no auge até milhões de soldados viviam na fortificação.
a partir de 1664, quando os manchus, um povo originário da região de Manchúria, expandiram o território da China na direção norte, a obra perdeu utilidade militar. Em 1677, uma ordem do imperador Kangxi, 1654 a 1722, pôs fim à longa saga de construções e reformas da mais incrível estrutura militar do mundo. A Grande Muralha foi construída por milhares de camponeses que, em troca do trabalho, eram liberados do pagamento de impostos. Há registros que dizem que, por causa da má alimentação e do frio, até 80% dos operários morriam trabalhando nessa grande muralha. Além de ampliar a barreira, a dinastia Ming, 1368 e 1644, criou tijolos resistentes, feitos de barro aquecido a 1150 graus Celsius, saindo dos fornos que ficavam a até 80 quilômetros do muro. Eles eram levados em carroças. A argamassa era feita com barro e farinha de arroz. As torres serviam como depósitos de mantimentos, abrigo para até 50 militares e base para a observação de movimentos inimigos. A distância entre elas variava, mas seguia um critério. Cada torre tinha que visualizar os sinais emitidos pela vizinha. A comunicação entre as torres era feita com sinais de fumaça preta. No auge da muralha, o combustível mais usado era esterco misturado com palha. Na falta desse material, os soldados improvisavam com bandeirinhas pretas ou brancas. As torres eram ligadas por passarelas de 6 metros de largura, grandes o suficiente para permitir a rápida movimentação das tropas em caso de ataques dos inimigos. A defesa contra os invasores também era feita a partir desse local privilegiado. A Grande Muralha da China foi posta à prova diversas vezes. Em 1211, Gengis Khan, 1162 a 1227, venceu os chineses que se defendiam na área leste da construção, mas ela salvou a China em 1482, quando os mongóis ficaram presos contra as fortificações.